Olá, aqui é o professor Vítor Araújo e vamos agora iniciar a apresentação da teoria qualitativa de equações diferenciais no curso de equações diferenciais ordinárias. Vamos falar de fluxos, de campos de vetores, fluxo tubular, conjuntos ômega e alfa limite, órbitas periódicas, seções transversais e o teorema de Poincaré-Bendix. Então, nós vamos concentrar agora em equações diferenciais autónomas, okay, que geram campos de vetores e as suas propriedades das soluções. Então, seja uma aplicação lipschitziana, num determinado aberto de um espaço euclidiano, e seja a equação diferencial autónoma x' igual a f de x, com condição inicial x0 em t0. Okay? Então, para cada ponto x do aberto onde nós temos definido a função f, f de x pode ser interpretado como o vetor velocidade da solução da equação que passa no ponto x. Okay? Interpretaremos a função f como um campo de vetores definido na região ômega. Para cada x em ômega está associado o vetor f de x em E. Okay? Que nós podemos pensar que está no espaço tangente a E em x, que é isomorfo E. Portanto, usando o teorema de existência e unicidade de soluções para equações diferenciais, obtemos diretamente o seguinte resultado. Se o campo f de ômega em E é de classe C1 no aberto ômega, então, dados um tempo inicial e uma condição inicial em ômega, existe uma única solução do problema de valor inicial, x' igual a f de x, com condição inicial x0 no tempo t0, definida num certo intervalo t0 menos alfa, t0 mais alfa, para um certo alfa positivo. Ok? Observemos o seguinte, se x de I em E é uma solução da equação x' igual a f de x, então x' é igual a f de x de t, e portanto ela é contínua. Logo, x de t é uma aplicação C1, porque tem derivada contínua, okay? Em função de t. Mas se x de t é C1, então f de x de t também é uma função C1, porque eu supus que a f é de classe C1. Ok? Então, f de x de t é uma função classe C1 de t. E, portanto, o x' de t é C1. Okay? Porque x' de t é igual a f de x de t. Então, x' é C1, logo o caminho original, o x', o x como função de t, é de fato de classe C2. Ok? Uma observação interessante, que as equações diferenciais são uma espécie de máquina para aumentar a diferenciabilidade. Agora, conhecendo a solução x de I em E, uma certa solução, determinar soluções com condição inicial T1, onde T1, né, é um outro intervalo qualquer e um outro ponto qualquer, e x1 igual ao x de t estrela para algum t da solução original, né, nós podemos sempre fazer isso. Se pegarmos algum x1 dentro desta curva e algum tempo qualquer, nós podemos sempre arrumar uma solução via uma mudança de coordenadas, uma translação no tempo. Okay? Então, automaticamente, isto nos permite mudar o tempo inicial para t1 e a condição inicial para um x de t estrela, para algum t estrela na solução original. Certo? Isto porquê? Isto porque simplesmente a f, a função que define a equação diferencial, o campo de vetores, não depende do tempo. A equação é autónoma. Okay? Certo? Então, nós essencialmente estamos fazendo uma translação no tempo da solução, né? E as duas soluções, elas percorrem a mesma trajetória. Nós apenas reparametrizamos o tempo na prática. Okay? Então, esta propriedade das equações diferenciais ordinárias autónomas permite que estudemos todas as soluções tomando uma condição inicial sempre no mesmo tempo t0, que tradicionalmente a gente coloca como o tempo nulo, tempo zero no início. Okay? Uma vez que eu posso sempre fazer translações no tempo, uma vez que é f, o campo de vetores, que define a equação diferencial x' igual a f de x, não depende do tempo. Então eu posso assumir que o tempo inicial de qualquer trajetória é zero. Só porque, não é? Eu posso fazer isso e fica muito mais prático. Uma observação importante acerca da unicidade
é que soluções distintas de x' igual a f de x não podem ter pontos comuns. Okay? Pois isso seria uma contradição com a unicidade de soluções, quando a função f é pelo menos Lipschitz. Ou seja, se eu tiver duas soluções que passam no mesmo ponto do espaço onde elas estão definidas, okay? Isso é importante. Okay? É importante, nós estamos trabalhando com o campo de vetores. Assim, por exemplo, uma equação de segunda ordem, que envolve x duas linhas, nós precisamos de traduzi-la, reduzi-la para uma equação de primeira ordem, aumentando as variáveis. E é isso, nós temos uma equação de primeira ordem, né? Este tipo de situação que está aqui representado é impossível de ocorrer para duas soluções de uma equação de primeira ordem. Okay? Porquê? Porque neste ponto eu teria a mesma condição inicial e teria duas velocidades. Impossível. O campo de vetores é só um aqui. Okay? Ele não depende do tempo, só depende do ponto. Então o campo de vetores aqui teria que ser igual. Estas curvas têm que ser as mesmas. Elas não podem se intersectar. Okay? Duas curvas distintas, duas soluções distintas nunca se intersectam. Isso é uma observação extremamente importante quando trabalhamos com fluxos de campos de vetores de equações diferenciais autónomas. Bom, pelo estudo que a gente fez das soluções máximas e do fluxo, no caso mais geral x igual a f de x, no caso não autónomo, não é? No caso mais geral, sabemos que o fluxo da equação x igual a f de x para um campo f lipschitziano está definido num certo aberto, né, do produto R por E, e que φ é de classe CK se F é de classe CK, resultado geral. A translação no tempo e a unicidade de soluções implicam a seguinte propriedade de grupo para o caso autónomo. Então, por um lado, nós podemos escrever φ de t x0 igual a φ de t em x0 para o fluxo, pois a notação φ t t0 x0 é supérflua, já que nós podemos sempre tomar o t0 igual a 0. Eu posso eliminar isto aqui, então eu escrevo isto para o meu fluxo. Por outro lado, φ de t de φ de s de x é a solução de x' f de x com condição inicial de x no tempo zero, né, e com o tempo t mais s. Ou seja, φ de t de φ de s de x é igual a φ de t mais s de x. Qualquer que seja o s e o x pertencente ao nosso domínio, desde que o s mais t também esteja no domínio. Portanto, o fluxo vira um homomorfismo de grupos. Ou seja, esta relação, né, relaciona a adição no grupo dos números reais, aditivo, com a composição de diffeomorfismos. Portanto, se eu tiver um intervalo maximal de existência de solução de x' f de x, né, como sendo R, ou seja, se eu tenho um fluxo completo, né, então eu tenho um homomorfismo φ que vai de R mais para os diffeomorfismos com a operação de composição, de tal forma que, né, T mais S é elevado em φ de T composta com φ de S. Então, um campo de vetores C1 gera naturalmente um grupo a um parâmetro de diffeomorfismos. Dizemos que o campo é o gerador infinitesimal do grupo. Okay? Se lembrarem, quando falámos de equações lineares, vídeos anteriores, eu mostrei que dá para definir um fluxo, né, também de diffeomorfismos, mas de facto que eram isomorfismos lineares. No caso das equações lineares, estes φ's, cada φ de t, é uma aplicação linear para cada t. Okay? Agora, nós temos um caso muito mais geral, são simplesmente diffeomorfismos. Portanto, o fluxo é uma família então muito especial de diffeomorfismos invariantes pela composição. De facto, com a condição de que o intervalo maximal de existência de solução seja R, fluxo completo, para toda a condição inicial, o fluxo diz-se um sistema dinâmico, um grupo ou um parâmetro de diffeomorfismos do espaço de fase E. Passa a ser conhecido como espaço de fase. Tomemos este exemplo que eu já apresentei anteriormente, né, em que ftx lambda agora é fx lambda é lambda x quadrado, não depende do t, de fato. Né? Então podemos calcular os intervalos maximais de definição e podemos identificar o domínio do D. Eu já apresentei este exemplo aqui, né? É um exemplo para
entender como é que nós podemos definir os intervalos maximais de definição, etc. Né? E como nesses domínios, né, nós já vimos que temos estas propriedades. Se eu fizer lambda igual a 1, fico com x' igual a x quadrado, e este é o domínio D das soluções. Okay? Então, um excelente exercício para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Vamos falar em seguida de pontos críticos de um campo de vetores, pontos singulares e órbitas periódicas. Dizemos que um ponto do espaço de fase é uma singularidade, ou um ponto singular do campo, se nesse ponto o campo é nulo, se anula, é o vetor nulo. Então, dizemos que uma singularidade, x0, um ponto onde o campo se anula, é isolada se ela é a única singularidade do campo na vizinhança desse ponto. Ou seja, é o único lugar onde o campo é nulo numa certa bolinha. Os pontos que não são singulares dizem-se regulares. Para os sistemas de equações diferenciais lineares, que nós já estudamos, a origem é sempre uma singularidade do campo linear. Né? A vezes 0 igual a 0, ou seja, este campo, o campo que a x associa a vezes x, é o campo linear, né? Ele sempre tem uma singularidade na origem. Qualquer que seja o operador linear, isto vale. Né? Se x0 é uma singularidade, então a solução passando por x0 é o caminho constante. X de t constante igual a x0 para todo o t. Ou seja, em termos de fluxo, nós temos que φ de t de x0 igual a x0 se x0 é uma singularidade. Por isso, estes pontos também se chamam pontos fixos do fluxo do campo. Okay? Porque a solução constante é uma solução e é a única solução pela unicidade. Okay? Portanto, eles são pontos onde o fluxo tem um ponto fixo. Órbitas periódicas. Então, dizemos que uma solução x em Rn de uma certa equação diferencial ordinária x igual a f de x, dada pelo campo f de x, com condição x0 é periódica se f em x0 não se anula, portanto, em particular, o x0 não pode ser uma singularidade, e existe um tempo, um t1 positivo, tal que a órbita retorna ao mesmo ponto. O x de t1 é igual a x0, que é igual ao ponto inicial. Né? Também dizemos que o ponto inicial, x0, é um ponto periódico do campo f. O período t, que eu denoto por t maiúsculo, da trajetória periódica x de t, é o menor de todos os possíveis valores positivos de t1, de tal forma que eu retorno ao ponto inicial. Okay? Em termos do fluxo φ de t do campo f, podemos dizer que x0 é periódico, com período t, se o φ de t de x0 é igual a x0, ele retorna, mas o φ de tzinho de x nunca é x para todo o t entre 0 e t grande. Ok? Então, o t grande, o período da órbita periódica, é o menor tempo necessário para fechar a órbita, para voltar ao ponto inicial. Okay? Se eu me deslocar pelo fluxo num tempo inferior ao período, eu não retorno ao ponto inicial. As singularidades e as órbitas periódicas são exemplos simples de conjuntos invariantes pelo fluxo de um campo de vetores. Em geral, um conjunto C diz-se invariante se φ de t de C está contido em C para todo o t. Dividimos esta noção de maneira mais precisa em positivamente invariante, que é φ de t de C contido ou igual a C para todos os tempos não negativos, para todos os t's maiores que 0, e negativamente invariante se a inclusão vale para t menor ou igual que 0, para t não positivo. Certo? Observamos que uma órbita, que é o φ de t de x para t entre ômega menos e ômega mais, é a solução completa, a trajetória completa das soluções no seu domínio maximal de solução. Uma órbita do fluxo no campo de vetores é sempre um conjunto invariante. Claramente, um conjunto é invariante pelo fluxo do campo se e só se ele contém a órbita de todos os seus pontos. Não é? Se eu dizer que um conjunto é invariante, aqui o φ de t de C contido em C, significa para todos os pontos x em C, o φ de t de x está contido em C. Portanto,
em particular, né, a trajetória de x está toda contida em C. Okay? E claro, se a trajetória de todos os pontos de C estão contidos em C, então o conjunto é invariado. Okay? Falaremos no que segue de uma noção muito importante, que é a conjugação de fluxos, que nos permite dizer quando dois fluxos são os mesmos. Okay? É uma noção muito sofisticada, mas muito importante na teoria das equações diferenciais.